Você já acordou se sentindo mais cansado do que deveria, com as pernas um pouco inchadas, ou simplesmente com aquela sensação de que algo não está certo no seu corpo, especialmente depois dos 50? Para muitos de nós, essa é uma realidade que acende um alerta: a saúde dos nossos rins. Aqueles órgãos silenciosos e trabalhadores que filtram o nosso sangue e garantem que tudo funcione em harmonia, podem estar sendo sobrecarregados sem que a gente perceba. E o que pouca gente sabe é que o que colocamos no nosso prato, especialmente as proteínas, pode ser o grande segredo por trás do bem-estar dos nossos rins. Sim, a proteína, essa fonte de vida tão essencial, pode se tornar uma vilã se não soubermos escolher e dosar. Neste vídeo, vamos desvendar esse mistério. Vamos falar sobre 6 proteínas que você deve evitar como a peste se quiser proteger seus rins. E mais importante, 4 proteínas deliciosas e nutritivas que vão ser suas aliadas nessa jornada de saúde e vitalidade. Prepare-se para descobrir verdades que talvez ninguém nunca tenha contado a você. E fique comigo até o final, porque vou compartilhar algo que vai surpreender e pode mudar a sua vida para melhor. Vamos começar nossa jornada desvendando o primeiro grupo de proteínas que, infelizmente, podem estar sabotando seus rins sem que você perceba. A primeira que precisamos discutir são as asterisk. Asterisk carnes processadas. Asterisk, como salsichas, presuntos, linguiças, bacon e outros embutidos. Sei que muitos de nós crescemos com o sabor familiar de um bom sanduíche de presunto no café da manhã, ou uma feijoada fumegante com linguiça, aos sábados. Mas a verdade é que esses alimentos são verdadeiros pesadelos para os rins, especialmente quando consumidos com frequência e em grandes quantidades. O grande problema aqui são os níveis altíssimos de sódio, fósforo e aditivos como nitratos e nitritos. O sódio em excesso obriga seus rins a trabalharem horas extras para filtrar o excesso de sal, o que pode levar ao aumento da pressão arterial e à retenção de líquidos, causando inchaço nas pernas e tornozelos. Imagine seus rins como uma peneira finíssima. Quando você joga muita areia grossa nessa peneira, ela entope e se danifica. O sódio e o fósforo fazem exatamente isso. O fósforo, em particular, é um mineral que, em excesso, se acumula no sangue de quem tem problemas renais, fragilizando os ossos e endurecendo as artérias. Então, da próxima vez que pensar em um lanche rápido com presunto ou um hot dog, reflita sobre o impacto que isso tem nos seus rins. Pequenas mudanças, como substituir o presunto por peito de frango desfiado ou ovos cozidos no pão, já fazem uma diferença enorme. Seguindo essa linha, a segunda proteína que merece nossa atenção é o asterisk. Asterisk, excesso de carne vermelha. Asterisk. Sim, um bom bife pode ser delicioso e nutritivo, mas a chave aqui é a palavra excesso. O problema não é a carne vermelha em si, mas a quantidade e a frequência com que a consumimos, especialmente depois dos 50 anos, quando o metabolismo e a função renal começam a desacelerar. Carnes vermelhas são ricas em proteínas de alto valor biológico, o que é ótimo para a construção muscular, mas também são ricas em purinas, que se transformam em ácido úrico no corpo. Níveis elevados de ácido úrico podem levar à formação de cálculos renais ou até mesmo agravar a gota, que já é um fator de risco para a saúde dos rins. Além disso, a digestão da carne vermelha produz mais resíduos nitrogenados do que outras fontes de proteína, o que impõe uma carga extra de trabalho aos rins. Pense bem, seus rins já estão trabalhando duro para manter o equilíbrio do seu corpo. Sobrecarregá-los com uma dieta excessivamente rica em carne vermelha pode acelerar o declínio da função renal. A dica aqui não é eliminar completamente, mas
praticar a moderação. Que tal reservar a carne vermelha para 1 ou 2 vezes na semana e em porções menores? No lugar, podemos explorar outras fontes de proteína mais leves e igualmente saborosas. A terceira proteína que pode estar escondendo um perigo para seus rins são os laticínios gordurosos e em grande quantidade ***, especialmente alguns queijos amarelos e o consumo excessivo de leite integral. Laticínios são fontes de cálcio e proteína, e isso é inegável. Mas quando se trata da saúde renal, especialmente para quem já tem alguma sensibilidade nos rins, o alto teor de fósforo e gordura saturada presente em alguns desses produtos pode ser problemático. Queijos, como o parmesão, o provolone, ou até mesmo alguns queijos Minas mais curados, são densos em fósforo. Como mencionei antes, o fósforo em excesso é um grande inimigo dos rins comprometidos. E o consumo abundante de leite integral pode adicionar uma carga de proteína e fósforo que os rins podem ter dificuldade em processar, além de contribuir para a inflamação no corpo. Lembre-se que cada corpo é único, mas a prevenção e a atenção aos sinais são sempre o melhor caminho. Que tal optar por queijos frescos, como a ricota ou o queijo cottage, ou versões desnatadas do leite? Ou talvez explorar alternativas vegetais, como bebidas de amêndoa ou aveia, que podem ser menos agressivas para os rins e ainda oferecer nutrientes importantes. Entender esses primeiros vilões é o primeiro passo para uma vida mais saudável. Mas a nossa conversa não para por aqui, pois ainda há mais 2 tipos de proteínas que merecem a nossa atenção. E, claro, as boas notícias sobre o que realmente faz bem. Seguindo em nossa lista de cuidado, vamos falar agora de outros tipos de proteína que podem se tornar um desafio para os seus rins. A quarta categoria que merece sua atenção são os asterisco, salgados e frituras com muita carne ou queijo. Asterisco, como as queridas coxinhas, empadas, pastéis e outros quitutes que tanto amamos na culinária brasileira e portuguesa. Eu sei, é difícil resistir a um pastel quentinho ou uma coxinha bem recheada. O problema com esses alimentos não é apenas a gordura e o sódio, que já são conhecidos inimigos da saúde cardiovascular e renal, mas também a combinação da alta concentração de proteína dos recheios, muitas vezes carnes processadas ou queijos gordurosos, com o processo de fritura e a presença de farinhas refinadas. Essa combinação cria uma bomba inflamatória para o corpo. Os rins são órgãos delicados e a inflamação crônica é um fator de risco enorme para o declínio da função renal. Além disso, a forma como são preparados, muitas vezes com óleos reutilizados e em ambientes com pouca higiene, pode gerar compostos tóxicos que o corpo precisa eliminar. E adivinhe quem faz essa eliminação? Seus rins. O ideal é que esses salgados sejam vistos como um mimo para ocasiões muito especiais e não parte da sua rotina alimentar. Se a vontade for grande, talvez tentar uma versão assada em casa, com recheios mais leves e saudáveis, possa ser uma boa alternativa para satisfazer o desejo sem sobrecarregar seus rins. A quinta proteína que pode ser um problema, e que muitas vezes passa despercebida, são as asterisco, bebidas proteicas e suplementos de proteína, como o whey protein, consumidos sem orientação profissional, asterisco. Em um mundo onde a busca por músculos e desempenho físico é constante, esses suplementos se tornaram populares. No entanto, para pessoas com mais de 50 anos, e principalmente para aquelas com alguma predisposição ou já com a função renal comprometida, o uso indiscriminado desses produtos pode ser extremamente perigoso. O whey protein, por exemplo, é uma proteína altamente concentrada.
Quando você ingere uma grande quantidade de proteína de uma só vez, seus rins são forçados a trabalhar de forma excessiva para filtrar e eliminar os subprodutos dessa digestão. É como dar uma maratona para alguém que só está acostumado a uma caminhada leve. Essa sobrecarga contínua pode, ao longo do tempo, danificar os néfrons, que são as pequenas unidades filtradoras dos rins. Além disso, muitos desses suplementos contêm aditivos, adoçantes artificiais e até mesmo fósforo em excesso, o que agrava ainda mais a situação para os rins. Se você pensa em usar qualquer tipo de suplemento proteico, é absolutamente crucial que converse primeiro com seu médico ou um nutricionista. Eles poderão avaliar a sua real necessidade, a saúde dos seus rins e indicar se há alguma opção segura para você. Na maioria dos casos, a proteína que precisamos pode e deve vir de alimentos integrais e naturais. E a sexta e última proteína a ser observada com cautela, especialmente em excesso ou mal preparada, são os asterisk frutos do mar, particularmente o bacalhau salgado e o camarão. Muitos de nós amamos um bom bacalhau, que faz parte da nossa tradição culinária, ou um camarão fresquinho. E, de fato, frutos do mar são ricos em proteínas de qualidade e, em alguns casos, ômega 3. O problema surge quando o consumo é excessivo ou quando a preparação não é adequada. O bacalhau salgado, por exemplo, se não for bem dessalgado, pode conter quantidades altíssimas de sódio, o que, como já sabemos, é extremamente prejudicial para os rins e para a pressão arterial. Já o camarão, embora seja uma excelente fonte de proteína, também possui um teor de fósforo considerável. Para quem já tem a função renal comprometida, o acúmulo de fósforo pode ser um grande desafio. A dica aqui é redobrar a atenção na dessalgação do bacalhau, trocando a água várias vezes e garantindo que o excesso de sal seja removido. E para o camarão e outros frutos do mar, a moderação é a chave. Eles podem fazer parte de uma dieta equilibrada, mas não devem ser a base da sua alimentação diária, especialmente se você tem alguma preocupação renal. Ufa! Agora que já entendemos o que é melhor evitar, que tal virarmos essa página e nos encher de esperança? Vamos falar das proteínas que são verdadeiros presentes para os seus rins e para o seu corpo inteiro, começando pelas mais queridas e versáteis. Continuando nossa lista de proteínas amigas dos rins, temos 2 alimentos versáteis e super importantes. A primeira proteína que você deve abraçar com carinho é o asterisk peito de frango, e o peito de peru asterisk. Ambos são fontes de proteína magra e de alta qualidade, o que significa que fornecem todos os aminoácidos essenciais que seu corpo precisa para construir e reparar tecidos, sem sobrecarregar seus rins com excesso de resíduos. Diferente da carne vermelha, o frango e o peru, especialmente sem pele, têm um teor de fósforo mais equilibrado e produzem menos ácido úrico durante a digestão. Isso os torna uma opção muito mais gentil para seus órgãos filtradores. Imagine uma refeição leve e saborosa, como um peito de frango grelhado com legumes coloridos. É uma combinação que nutre seu corpo, satisfaz seu paladar e, o mais importante, respeita o trabalho incansável dos seus rins. Você pode variar as preparações, assado com ervas, desfiado para recheios ou em sopas nutritivas. A versatilidade dessas carnes magras permite que você crie pratos deliciosos e que se encaixam perfeitamente em uma dieta protetora dos rins. A segunda proteína que seus rins vão agradecer são os asterisk, peixes de água fria. Asterisk, como o salmão, a sardinha e a truta. E aqui, vou dar um destaque especial para a sardinha,
que é tão presente em nossa cultura e tão acessível. Esses peixes são famosos por serem ricos em ácidos graxos ômega 3, que são poderosos anti-inflamatórios. E por que isso é tão importante para os rins? A inflamação crônica é uma das principais causas de doenças renais e outras condições de saúde. Ao reduzir a inflamação, o ômega 3 ajuda a proteger os néfrons e a manter a integridade dos vasos sanguíneos que nutrem os rins. Além disso, esses peixes fornecem proteína de alta qualidade com um perfil de fósforo geralmente mais favorável do que o de carnes vermelhas, especialmente quando consumidos em porções adequadas. A sardinha, por ser pequena, é também menos propensa a acumular mercúrio, um metal pesado que pode ser prejudicial aos rins em grandes quantidades. Que tal incluir uma porção de salmão assado ou algumas sardinhas grelhadas no seu cardápio semanal? É uma forma deliciosa de cuidar do seu coração, do seu cérebro e, claro, dos seus rins. Você vê, não se trata de privação, mas de escolhas inteligentes que nutrem. E as próximas duas proteínas são exemplos perfeitos de como podemos comer bem e cuidar dos nossos rins ao mesmo tempo. Continuando nossa lista de proteínas amigas dos rins, temos 2 alimentos versáteis e super importantes. A terceira fonte de proteína, que é um verdadeiro coringa na cozinha e uma aliada dos seus rins, são os ovos. O ovo é frequentemente chamado de proteína completa, por um bom motivo. Ele contém todos os aminoácidos essenciais que seu corpo precisa para funcionar de forma otimizada. E o melhor de tudo é que ele é facilmente digerido e absorvido, o que significa menos trabalho para os seus rins. Ao contrário de algumas crenças antigas, o consumo de ovos com moderação não está ligado a problemas de colesterol para a maioria das pessoas, e para os rins é uma opção fantástica. Um ovo cozido no café da manhã, um omelete com vegetais para o jantar, ou até mesmo adicioná-lo a uma salada, são maneiras simples e nutritivas de incorporar essa proteína de alta qualidade na sua dieta. Eles são versáteis, acessíveis e oferecem uma excelente relação custo-benefício em termos nutricionais. Seus rins vão apreciar a leveza e a eficiência com que o corpo processa a proteína do ovo, permitindo que eles se concentrem em suas outras funções vitais sem sobrecarga. É uma escolha inteligente para a vitalidade diária. E para finalizar nossa lista com chave de ouro, temos as leguminosas, como o feijão, a lentilha, o grão de bico e a ervilha. Ah, o nosso bom e velho feijão de cada dia. Essa é uma categoria de alimentos que muitas vezes é subestimada, mas que oferece um pacote completo de benefícios para a saúde, incluindo a saúde renal. As leguminosas são excelentes fontes de proteína vegetal, ricas em fibras solúveis e insolúveis, e com um teor de fósforo significativamente menor em comparação com muitas proteínas animais. A fibra ajuda na digestão, regula os níveis de açúcar no sangue e contribui para a saúde do intestino, o que indiretamente apoia a função renal. Além disso, as proteínas vegetais são geralmente menos acidificantes para o corpo do que as proteínas animais, o que ajuda a manter o equilíbrio ácido-base e reduz a carga de trabalho dos rins. Pense em um prato de arroz com feijão bem feito, uma sopa de lentilha nutritiva ou uma salada de grão de bico. São refeições que aquecem o coração, saciam e, o mais importante, são incrivelmente gentis com seus rins. Incluir uma variedade de leguminosas na sua dieta é uma estratégia poderosa para proteger seus órgãos e garantir uma nutrição completa e saborosa. Eles são a prova de que comer bem e de forma protetora não precisa ser complicado ou sem graça.
Chegamos ao fim de nossa conversa e espero que você sinta uma nova energia e um novo conhecimento sobre como cuidar dos seus rins. Falamos de carnes processadas, excesso de carne vermelha, laticínios gordurosos, salgados fritos, suplementos sem orientação e frutos do mar muito salgados. Esses são os que pedem mais cautela e moderação. E celebramos o peito de frango, os peixes de água fria, os ovos e as amadas leguminosas. Seus grandes aliados para uma vida longa e saudável. Lembre-se, o objetivo aqui não é criar um cardápio rígido e sem prazer. É sobre fazer escolhas conscientes, um pequeno passo de cada vez. Seu corpo é incrível e responde maravilhosamente bem ao cuidado e à atenção que você lhe dedica. Não se sinta sobrecarregado por todas essas informações de uma vez. Comece com uma ou duas mudanças que pareçam mais fáceis para você e vá construindo a partir daí. Talvez seja reduzir a carne processada para apenas uma vez por semana, ou incluir um dia sem carne vermelha, substituindo-a por ovos ou leguminosas. Cada pequena decisão conta e se soma para um futuro mais saudável e com mais qualidade de vida. Eu adoraria saber qual dessas informações foi a mais útil para você, ou se você já pratica alguma dessas dicas no seu dia a dia. Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua experiência pode inspirar e ajudar muitas outras pessoas que também estão buscando cuidar da saúde dos rins. Se este vídeo trouxe valor para você, por favor, deixe seu curtir para que mais pessoas possam encontrá-lo e se beneficiar dessas informações. E claro, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos que preparamos com tanto carinho para você, focados em sua saúde e bem-estar em todas as fases da vida. Cuidar dos seus rins é cuidar da sua vitalidade, da sua energia, da sua liberdade para desfrutar cada momento. Você tem o poder de impactar sua saúde de forma positiva, a cada garfada, a cada escolha. Viva a sua melhor vida em todas as idades.